Bom dia, sétimo ano. Sétimo ano A, sétimo ano B. Né? Eu faço um vídeo para você, faço vídeos iguais. Sempre o sétimo ano B está mais adiantado porque temos aula na quarta-feira, né? E o sétimo ano A temos duas aulas na quinta-feira. Então, muito bem, hoje vai ficar todo mundo juntinho nessa quinta-feira, tá? Nós já vimos muita coisa, já vimos até o capítulo 4, encerramos. E só para lembrar um pouquinho, o que a gente já viu aqui esse ano, no capítulo 1 a gente viu, e tudo começa a partir de um ponto. E a gente viu o cubismo, o fauvismo e o pontilismo com Joan Miró. Vocês provavelmente não esqueceram daquela atividade que a gente fez na lixa, né? E como vocês acharam interessante a arte dele, que às vezes parecia desenho de criança, né? Isso, todo mundo fez aquele trabalhozinho na lixa que era sobre Joan Miró, né? Aquele artista espanhol, que eu contei para vocês um pouco da história dele, tá? No segundo capítulo, a gente viu construindo formas, imagens. Chegou aqui uma criaturinha que sempre está aqui no meu pé, uma cadelinha, querendo assistir a aula. Então, construindo formas, imagens com os movimentos das linhas. A gente viu no capítulo 2, e um dos temas abordados nesse capítulo foi o expressionismo, né? Vocês viram assim a diferença, não sei se vocês lembram a diferença que a gente viu entre o impressionismo e o expressionismo. Essas correntes, o que diferencia uma da outra é o momento em que cada uma aconteceu. Porque por trás dessas correntes tem uma história, tem a política, tem a sociedade, tem a economia. Então, eles vão refletir, essa arte vai refletir o momento em que, principalmente a Europa, né, estava passando. Então, o impressionismo acontece após a Revolução Francesa, aqueles ideais que eu falei, liberdade, igualdade e fraternidade, e o expressionismo após a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, são dois momentos diferentes, um em que as pessoas se sentem mais livres e a outra em que as pessoas estão emocionalmente abaladas com a guerra e com tudo que aconteceu. Tá? Isso é muito interessante, vocês vão ver isso no ensino médio, novamente, com certeza, com mais profundidade, tá? Mas é muito simples para entender e quando você entende é muito interessante, tá? E no capítulo 3 a gente viu as cores expressam sentimentos. Às vezes a gente pensa que as cores estão aí, que elas não têm importância, né? Mas que elas têm muita importância e cada dia mais. Eu estava vendo no Instagram um curso online gratuito falando sobre a questão das cores, como as cores são importantes hoje, principalmente nessa quarta revolução que a gente está vivendo, né? Quando você vê porque que muita coisa é o G1, quando você vê que muita coisa é vermelho, por exemplo, ele chama a atenção, que é vibrante, né? Que te convida a ficar. Né? Então, cada cor, hoje, no capitalismo, na indústria, cada cor tem uma importância. Né? No shopping, você vê isso bem nitidamente, né? Nas embalagens, em tudo, a cor tem a importância dela. E reproduzindo imagem por meio de gravuras. Esse foi a nossa última aula. As gravuras e que muita gente começou a fazer. Eu espero que quando vocês terminaram de fazer a atividade, vocês tenham se dado conta do que era que vocês estavam fazendo e como é que se produz uma gravura. Então, a gravura quer dizer, que eu falei na aula passada, é o como você usa, é a técnica que você usa para fazer, para reproduzir o desenho. E a gente viu que é os três mais importantes, é a xilo, que é feita em madeira, a lito, que é feita em pedra, e a serigrafia, que é mais usada hoje. Você já imaginou aquele desenho que vocês fizeram no EVA ou no isopor? Você fazer um desenho numa pedra ou numa madeira, depois pintar e passar para uma tela. Né? Teve desenhos, gente, tão simples, tão belo, tão maravilhoso, tão lindo, como eu quero fazer
Gente, eu quero pedir para vocês, guardem, por favor, guardem essas atividades com muito amor, carinho. Quem sabe a gente não retorna no final do ano, ainda vamos fazer uma exposição desses trabalhos todos, né? Eu tenho muita vontade que isso aconteça, que isso possa acontecer, tá bom? Então, a gente viu no capítulo 4. E agora nós estamos vendo no capítulo 5, expressando a arte por meio do som. O som, gente, é uma das artes mais antigas. Mesmo antes do homem, o som já existia, né? Mesmo da gente ter noção, o som já estava lá. O som da água do mar, o som dos pássaros, o som dos animais, o som das árvores, até o som do silêncio. Ultimamente eu amo muito o som, estou muito antissocial e gosto muito da rua silenciosa. Agora mesmo, às vezes eu saio, termino meus vídeos que eu gravo à noite, vou lá para a porta, tá assim, parece que o clima tá melhor, a gente sente o ar melhor e o silêncio tá melhor. E eu adoro o som do silêncio, né? Então, das primeiras formas de expressão artística era o som, que mesmo antes do homem, mesmo a gente se dar conta, né, que era a música. E para nós, a gente começa a ouvir o som dentro do ventre da mãe. E é científico que as crianças, quando nascem, já reconhecem o som da mãe, do pai. Eu tinha um parente que ele disse que colocava sempre para a esposa dele músicas boas, músicas clássicas, para o filho no ventre ouvir música boa para não sair. Só que quando o menino nasceu, o menino é muito brega, né? Quer dizer, brega entre aspas, porque ele disse que é muito diferente do som que ele botava para ele ouvir no ventre. Parece que ele não gostou da música que ele ouvia no ventre da mãe e escutou uma música totalmente diferente das músicas que ele escutava quando a mãe estava grávida, tá? Então, o som, ele tem o poder de nos acalmar, de nos irritar, ou de trazer memórias, coisas que a gente, lá no passado, e você escuta aquela música e você se lembra daquele momento, se recorda daquela pessoa. Então, ela reflete aquilo que é de mais profundo dentro de nós, né? Ela transmite. Eu amo música no fone de ouvido, sabe? Aquela música que eu escuto sozinha e que eu boto no último volume, eu amo, sabe? Para mim, eu vou fazer caminhada sem um fone de ouvido, não é a mesma coisa de ir fazer com o fone de ouvido. Quando eu vou com fone de ouvido, ouvindo música, ouvindo alguma coisa assim, tem mais tão assim, estranha. Viu? Parece que o efeito da caminhada é melhor, é maior e eu nem vejo o tempo passar. Eu acho que para quem faz academia sabe do que eu tô falando, né? Isso, você tá lá com fone fazendo e nem vê o tempo passar numa academia. Então nós vamos falar disso, expressando arte por meio de som. E se você sabe que a arte já tem muitas formas de expressão artística, no som ainda tem muito mais. Como a gente pode fazer som através de um violão, através de uma qualquer coisa, de uma panela, né? Hoje no Brasil está na moda o panelaço. As pessoas não podem sair, fica lá na janela fazendo panelaço contra e a favor do governo, né? Então é isso que a gente vai tratar. Eu coloquei já no 7º ano A, né? Falando da primeira página, que é na página 53, que é um grupo de música que é o chamado Bar Batuque. E eles são conhecidos no mundo todo pelo som que eles produzem, tá? Não deixe de assistir. Eu coloco às vezes um vídeo, mas você pode assistir outro, pode ver outro, pode ouvir outra música, pode explorar mais a questão, o assunto, tá certo? E para as duas turmas, eu já estou colocando aqui, gente, para a turma A e para a turma B, responder a página 54 e 55. Tá? Sobre o tema penso. Quais são os sons mais presentes no meu dia a dia, no meu cotidiano? O mais presente para mim é ouvir música no celular, é o som da rua, é a moto que passa, é o carro que passa, é o cachorro que late, os animais, é o cachorro da vizinha, né? Então tudo isso, da televisão, é o som do meu dia a dia.
E é na segunda questão aqui, ó, registre suas ideias. Na primeira questão, registre suas ideias, está falando. Você acha que em todos os ambientes existe o mesmo som? Não, claro que não, né? Se a gente está numa praia deserta, você vai ouvir o quê? O canto dos... talvez uma árvore, se tiver, o balançar das árvores, das folhas, o som das ondas do mar, de algum pássaro. Se você está numa rua movimentada, você vai ouvir buzina, você vai ouvir pessoas falando, você vai ouvir músicas, né? Então, existem muitos sons diferente numa cidade grande para uma cidade pequena. Então, está falando sobre isso. Por exemplo, os sons da sua rua movimentada. Os sons, por exemplo, os sons na rua movimentada de uma cidade são os mesmos que encontramos em uma praia deserta? Não. Aí quais são as diferenças? Aí você vai colocar numa praia deserta as ondas, pássaros, árvores, numa rua movimentada, buzinas, né, de carros, pessoas falando, música, tudo isso que a gente pode ouvir numa rua movimentada. Quais são as suas experiências com instrumento musical? Eu não tenho nenhuma experiência com instrumento musical. Não sei tocar nada, tá? E vocês vão falar de vocês. O conjunto de sons à nossa volta reflete o ambiente que estamos? Com certeza, né? Até, gente, se você... Às vezes eu tô bem aqui na minha casa, eu moro perto do posto. E às vezes eu escuto o som lá de outro bairro, né? De um bairro diferente. Você... Claro que sim. Pensando nisso, feche os olhos e preste atenção em todos os sons presentes onde você se encontra. Então, vocês vão fechar os olhos e vão dizer quais os sons que vocês estão ouvindo naquele momento no lugar onde você está. Se eu fechar os olhos aqui, eu vou sentir o quê? Não estou ouvindo som nenhum, praticamente, mas tem um grilo. Então, que eu estou ouvindo, né, um pouquinho distante, mas estou ouvindo o som de um grilo. E aqui a pintura a seguir mostra um artista que é chamado Almeida Júnior. Ele nasceu em 1850 e morreu em 1899. Né? Ele viveu durante o governo do imperador Dom Pedro II. E Dom Pedro ficou tão apaixonado por um cara, né, que não tinha... que estudou pintura, mas as pinturas dele eram tão boas, tão maravilhosas, que ele ofereceu uma bolsa para ele morar, deu condições para ele morar na Europa e melhorar o trabalho, as técnicas dele, tá? E aqui tem uma resposta, qual seria a sua definição de música, né? E aqui eu estava pesquisando qual é a definição de música mesmo, e eu vi que é a arte de combinar o som e o silêncio. A música, ela não é linear, direto, né? Você canta, você faz pausa. Então, eu vi que era essa definição. É a arte de combinar sons e o silêncio. Né? E nós temos entre esse som e o silêncio, nós temos a harmonia, o ritmo, a melodia. Tá bom? O quadro acima ilustra uma cena onde um violeiro toca, enquanto uma mulher observa. O ambiente retratado na cena está inserido no contexto de shows? Não. Aqui não está num ambiente de show, espetáculo, concerto, não. O ambiente retratado na pintura ilustra que tipo de relação entre o indivíduo e a música. Aqui você vê que é uma cena bem cotidiana, né? Que ele conta numa janela, numa rua, numa casa simples, para uma pessoa, certo? Então, o quadro representa os violeiros que tocam nas ruas, né? Em cidades, em ambientes familiares, tá? Você pode dizer isso, que aqui o quadro representa os violeiros que não cantam em shows, não espetáculos, mas que cantam nas ruas, em ambientes familiares, certo? E que pertencem às expressões que eles pertencem a uma expressão como a cultura popular. Em quais ambientes de sua cidade você costuma perceber que a música se faz presente? Aonde é que vocês acham? Nos bares, em casa, não é isso? Nos postos, aqui eu moro perto de um posto, às vezes tem muita música. Então é isso, viu, gente? Na próxima aula a gente vai continuar na página 56 e a gente vai ficar por aqui com o nosso vídeo. Eu espero que vocês reflitam um pouquinho sobre a aula. A aula é uma pincelada, não dá pra gente falar muito, nem dá pra trocar ideias, tá bom? Vocês assistam o som do Bar Batuque, olhem outras músicas, outros vídeos, assistam a aula e respondam a atividade. Beijo!